Você já parou pra pensar qual é o maior estádio de futebol de todo o mundo? Porque se não, é isso que eu vou estar te mostrando aqui agora. Em 20º lugar, a gente tem o Estádio Olímpico de Guangdong. Esse estádio fica localizado na China, na cidade de Cantão, e é simplesmente o maior estádio de todo o país. Ele foi inaugurado ali em 2001 e tem uma estrutura meio peculiar, porque a estrutura dele foi inspirada no apelido dessa cidade de Cantão, que é a cidade das flores, e por isso que ele tem essa cobertura meio ondulada, remetendo como se fosse uma pétala de uma flor. Já o principal, né, que todo mundo quer saber, é a capacidade desse estádio é para, cara, simplesmente 80.012 pessoas. É uma capacidade muito grande e ele recebe jogos nacionais da China, atletismo, futebol e também é um estádio que recebe exposições, shows e muito mais, cara. E uma curiosidade sobre ele é que ele foi construído em 2001, né, na realidade antes, né, ele foi entregue em 2001 para ser o estádio principal dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008. Só que aí, né, é a China, né, eles acabaram criando outro estádio e esse aí acabou que não foi o estádio principal, mas participou dos jogos. Em 19º lugar, a gente tem o San Siro, esse estádio que fica localizado na Itália, na cidade de Milão, e claro que ele também é o maior estádio de toda a Itália. Além disso, ele é palco de duas grandes equipes do futebol italiano, o Milan e a Inter de Milão, e a capacidade desse estádio atualmente é de 80.018 torcedores. E detalhe também que uma curiosidade, cara, é que essas duas equipes rivais dividem o estádio que leva o nome de um jogador que fez história nos dois clubes, que foi o Giuseppe Meazza. Já em 18º lugar, a gente tem o estádio Monumental, que é um estádio localizado no Peru, na cidade de Lima. E sem dúvidas, esse é o maior estádio do país, que foi inaugurado lá no ano de 2000, e quem joga lá é o Clube Universitário de Desportes de Lima. Ele tem capacidade também para 80.093 pessoas, e claro, né, como não se lembrar, uma curiosidade, esse estádio foi palco da primeira final em um jogo único da Libertadores, com aquela vitória marcante, aquela virada no final do jogo do Flamengo para cima do River Plate. Em 17º lugar, a gente tem um estádio que é até meio difícil de pronunciar o nome, que é o estádio Shah Alam. Ele fica localizado justamente em Shah Alam, lá na Malásia, e ele era, no caso, o segundo maior estádio de toda a Malásia. Foi inaugurado lá no ano de 1994 e a capacidade dele era para 80.372 torcedores. E sim, eu tô falando que era porque a curiosidade é que esse estádio ele foi parcialmente demolido. E por quê? Para a construção de uma arena mais moderna, porém com uma capacidade menor, cara. Então não sei nem porque eu coloquei ele aqui, né? Se ele foi demolido, ele já não existe mais, né? Se ele vai ter capacidade menor, então não era nem pra estar na lista, mas eu botei só por menção honrosa, né, cara? Então tá aí, ele era o segundo maior estádio desse país, pode continuar sendo, né? Não sei, mas ele vai ser reconstruído aí com menor capacidade. Já para 16º lugar, a gente tem outro estádio ruim para pronunciar o nome, cara, que é o estádio Luzhniki. Ele fica localizado em Moscou, na Rússia, e é o maior estádio da Rússia, obviamente, inaugurado lá no ano de 1956. É um estádio com capacidade para cerca de 81.000 pessoas, e uma curiosidade muito legal, cara, é que ele foi palco das Olimpíadas de 1980 e acabou sendo reformado para a Copa do Mundo lá de 2018 e foi o palco da abertura, né, cara, aquele jogo lá da Arábia Saudita contra a seleção da Rússia. Já em 15º lugar, a gente tem o Santiago Bernabéu, que é um estádio localizado lá em Madrid, na Espanha, e é o segundo maior estádio da Espanha, né, e detalhe que tem um maior ainda, né, foi inaugurado lá em 1947 e meio que começaram as reformas nele ali em 2019. Sua capacidade é para cerca de 81.044 torcedores e claro que é a casa do maior clube de futebol do mundo, com nada mais nada menos do que 15 Champions League, e também ele acaba sendo um dos estádios mais tecnológicos do mundo. Já o 14º estádio dessa lista, a gente tem o Stade de France, que é localizado em Paris, na França, e é o maior estádio do país, inaugurado lá no ano de 1998. A sua capacidade é para aproximadamente 81.338 torcedores, e uma curiosidade também interessante é que esse estádio ele é utilizado pela seleção francesa de futebol e de rugby, cara, ou seja, rugby também é um esporte muito forte lá, e eles usam para competições internacionais. Já agora em 13º lugar, a gente tem o Signal Iduna Park, que é localizado lá em Dortmund, na Alemanha. E sim, ele é o maior estádio do país, né, o maior estádio lá da Alemanha, e foi inaugurado no ano de 1974, tendo a capacidade atualmente para 81.365 torcedores. E a curiosidade é que esse estádio é a casa do Borussia Dortmund, que em dia de jogos e clássicos faz um show à parte, né, a torcida faz um show à parte, que é a conhecida Muralha Amarela. Já em 12º, a gente tem o Monumental de Nunes, que é localizado em Buenos Aires, na Argentina, e claro que ele é o maior estádio do país e foi inaugurado lá no ano de 1938. Hoje em dia ele conta com a capacidade para mais de 83.198 torcedores, e uma curiosidade muito interessante é que esse estádio foi palco da final da Copa de 1978, onde a Argentina foi campeã dentro de casa. Agora, chegando ao 11º estádio, a gente tem o YNZ Stadium, que é localizado em Sydney, na Austrália, e inaugurado no ano de 1999. E atualmente a capacidade dele vai para cerca ali de uns 83.500 torcedores, dependendo do esporte que se joga lá dentro, a capacidade dele muda.
corrida. Então os esportes mais jogados são esportes como cricket, futebol australiano, rugby, futebol normal. Então é um estádio que tem diversos esportes lá dentro. E abrindo a lista com os 10 primeiros, a gente tem o estádio Salt Lake, que fica localizado em Calcutá, lá na Índia. Inaugurado ali por volta de 1984, ele tem capacidade para cerca de 85 mil torcedores atualmente. E uma curiosidadezinha bem rápida é que, né, que lá além de futebol também tem muito atletismo, é muito forte o atletismo lá e cabe muito mais gente lá, tá, cara? Se tu ver direitinho, dá pra entrar muito mais gente nesse estádio. Já o nono estádio da lista, a gente tem o estádio Borg El Arab. É meio complicado falar esse nome, né, cara? Mas é um estádio localizado lá em Alexandria, no Egito, que foi inaugurado ali por volta de 2009. A capacidade atualmente dele é de 86 mil torcedores, e uma curiosidade muito interessante sobre esse estádio é que ele é o segundo maior estádio do continente africano. Chegando agora ao oitavo estádio da lista, a gente tem o Estádio Nacional de Lusail, que fica localizado, obviamente, em Lusail, lá no Catar, e ele foi inaugurado no ano de 2022, justamente para a Copa de 2022, que foi lá no Catar. Já a capacidade dele fica ali por volta de uns 86 mil torcedores, e uma curiosidade muito interessante é que ele foi palco de uma das melhores finais de Copa de todos os tempos, entre Argentina e França, que quem lembra, acho que todo mundo viu, sabe do que eu tô falando. Em sétimo lugar, a gente tem outro estádio com nome meio complicado, né, cara? Então, me perdoem a pronúncia aí, mas é Bukit Jalil National Stadium, cara. Então é um estádio localizado lá em Kuala Lumpur, na Malásia, inaugurado ali em 1998. Já a sua capacidade gira ali em torno de 87.411 torcedores, e uma curiosidade também muito interessante é que ele é o maior estádio da Malásia, né? Há pouco tempo a gente falou do outro lá, que era o segundo maior, então esse aqui é o maior estádio da Malásia. Chegando agora aqui ao sexto estádio da lista, né? Um estádio que fica aqui do lado das Américas, né? A gente tem o estádio Azteca, que é localizado na cidade do México, que é onde? Na Colômbia? Claro que não, né? No México. E bom, no México, né? Esse estádio aí, ele é o maior estádio do México e foi inaugurado no ano de 1966. Já sua capacidade está girando ali em torno de uns 87.523 torcedores, e uma curiosidade muito maneira que, né, que deixa o estádio como um estádio muito importante é que ele não recebeu uma final de Copa não, ele já recebeu 2 finais de Copa e é o único estádio que teve esse feito no mundo. E agora, para estar abrindo aqui a lista, o top 5, a gente tem o Wembley Stadium, que é um estádio localizado lá em Londres, na Inglaterra, que foi inaugurado ali em 2007, mas antes, né, já tinha um estádio ali desde muito tempo, lá de 1900 e poucos, então é um estádio que todo mundo conhece e sabe que é muito histórico. A capacidade dele roda ali por volta de uns 90 mil torcedores. E sobre a curiosidade, para você ter ideia de como esse estádio é marcante na história do futebol, ele sediou a final da Copa do Mundo de 1966, abrigou 5 finais da Champions League, sediou a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres de 2012 e também foi palco de vários shows e muitas outras coisas, ou seja, é um estádio recordista em muitos assuntos. E chegando agora ao quarto estádio, a gente tem o FNB Stadium, localizado em Joanesburgo, na África do Sul. Ele foi inaugurado por volta ali do ano de 1989. Já a capacidade dele tá ali por volta de 94.736 pessoas, e uma curiosidade também que é bem interessante é que ele é o maior estádio de todo o continente africano. E agora, para estar abrindo aqui o top 3, o pódio do vídeo de hoje, a gente tem o estádio Camp Nou, cara. O Camp Nou, que é o estádio localizado em Madrid, na Espanha, que foi inaugurado no ano de 1957. Já a capacidade dele é para cerca de 99.354 torcedores, e a curiosidade é que simplesmente ele é o maior estádio de toda a Europa e a casa de um grande clube que é o Barcelona. E o segundo estádio dessa lista vai ser o Melbourne Cricket Ground, que é um estádio localizado lá em Melbourne, na Austrália, e inaugurado no ano de 1853. Em termos de capacidade, ele já passa dos 100 mil lugares. A capacidade dele é para 100.024 torcedores, e por fim também, né, uma curiosidade muito interessante é que ele é um estádio que recebe muitos jogos de outros esportes, como cricket, mas também sediou algumas partidas de futebol. Então agora o maior estádio do mundo, a gente tem o estádio Hongrado 1º de Maio, localizado em Pyongyang, lá na Coreia do Norte. Ele foi inaugurado ali por volta de 1989. E por incrível que pareça, a capacidade dele, cara, passa muito da capacidade do segundo, que era ali cerca de 100 mil. Esse daqui não, a capacidade dele é cerca de 114 mil torcedores dentro desse estádio, cara, é muita coisa. E por fim, a curiosidade, né, uma curiosidade muito interessante sobre esse estádio, adivinha qual é? Ele é o maior estádio do mundo. Não tem nem muito o que falar, né, cara? Não tem nem muito o que inventar. É o maior estádio do mundo, a curiosidade é essa, cara. É um estádio que, meu parceiro, cabe muita gente. Se eu não me engano, cara,
não dá nem pra imaginar. 114 mil pessoas dentro do estádio, imagina a acústica, o som, se a torcida começar a gritar. Se bem que a torcida fora do Brasil não costuma gritar muito, né? Se bem que fora aqui da América do Sul, a torcida é um pouco mais tranquila, né, cara? Tu vê um jogo lá da Premier League, ninguém grita. Agora pensa se fosse no Brasil, capacidade pra 114 mil pessoas. Você tá doido, cara. O jogador ia sair de lá até com dor de ouvido, cara. Não ia ouvir mais nada depois do jogo. Mas então é isso, esse foi o vídeo. Se você concorda ou não concorda com alguma coisa que eu falei, se eu falei alguma coisa que você acha que é diferente, comenta embaixo que eu vou estar vendo. Mas é isso, fui!